A verdade sobre a saída de Gabigol no Flamengo. Saída do Gabigol do Flamengo. Pois é, e o Flamengo fez uma proposta hoje pro jogador, parece que não chegaram num acordo. São as notícias do Rio agora pra você. Nos bastidores, Gabigol recusou uma nova proposta de extensão do vínculo com o rubro-negro. Eu troquei mensagens com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol. Fiz algumas perguntas para ele e ele me respondeu, claro, dando autorização para eu publicar essas mensagens. Últimos ajustes do Flamengo para pegar o Cruzeiro no Maracanã, partida pelo Campeonato Brasileiro. O início das atividades para o duelo de domingo no Maracanã contra o Cruzeiro. A bola rola às 18h30. E contra esse adversário, aliás, a gente vem bem no retrospecto recente. Novo reforço chegando no Flamengo. Marcos Antônio, o jogador está bem encaminhado para vestir a camisa do Flamengo, para ser reforço do Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais Nação na manhã deste sábado. Um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha essa informação bombástica da saída do Gabigol do Flamengo. Tem a possível chegada de Marcos Antônio, que pode ser o novo reforço do Flamengo, pode ser anunciado a qualquer momento. Tem também a preparação do Mengão para pegar o Cruzeiro no Maracanã, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa da vitória para continuar na liderança. Vamos analisar tudo isso aqui nesse momento, mas faz o seguinte, nação, chega dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Ó, nação, eu preciso demais da força, daqueles que torcem de verdade pro nosso Flamengo. Então corre aqui embaixo, deixa o seu like, vamos fazer aquele nosso combinado, eu sempre trago as notícias do Mengão para você e você sempre deixa aquele like, tá bom? E se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias trazemos para vocês as notícias e informações do Flamengo. E corre aqui nos comentários, escreva a sua cidade. Qual cidade você está assistindo nossos vídeos? Você está no Rio de Janeiro? Você está na Bahia, no Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, você está em Maceió, Sergipe, Alagoas? Escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Flá TV, Vender Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo na manhã deste sábado. Pois é, e o Flamengo fez uma proposta hoje pro jogador, parece que não chegaram num acordo para renovação. Enfim, o Fluminense está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama muito perto de anunciar o Felipe Coutinho. São as notícias do Rio agora para você. O Flamengo recebe o Cruzeiro no Maracanã. Nos bastidores, Gabigol recusou uma nova proposta de extensão do vínculo com o rubro-negro. O atacante considerou curta a renovação apenas até 2025. A partir de segunda, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. A apresentação do nosso elenco aqui no Ninho do Urubu e início das atividades para o duelo de domingo no Maracanã contra o Cruzeiro. A bola rola às 18h30. E contra esse adversário, aliás, a gente vem bem no retrospecto recente. Confira agora como foi o treinamento desta sexta aqui no Ninho. É isso, nação. Neste sábado, o nosso time aí sim realiza o último treinamento antes desse Flamengo e Cruzeiro. Domingo, às 18h30, a bola rola no Maracanã. Muito bem, falemos de uma das principais notícias desta sexta-feira, a possível saída do Gabigol do Flamengo. Palmeiras, será? Vamos lá com Pedro Henrique Torre e os detalhes. Valeu, pessoal. Nesta sexta-feira, Gabigol e Flamengo voltaram aos holofotes porque os companheiros do GE informaram primeiro que o Flamengo fez uma oferta de renovação por mais um ano de contrato até o fim de 2025, com 50% de reajuste salarial ao jogador, e ele, por sua vez, recusou. Gabigol e seu staff entendem que as condições não são aceitáveis para que ele estenda sua permanência no Ninho do Urubu. Conversas novas podem ocorrer, mas o fato é que a partir de segunda-feira o Gabigol já entra naquele período em que pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Sondagens de Cruzeiro, Panathinaikos, fala-se de Palmeiras, mas o clube de São Paulo nega essa possibilidade de investida em Gabigol. Certo é que o contrato se aproxima do fim, o Gabigol atua sob um efeito
suspensivo e ainda não teve o seu recurso julgado no CAS. Neste fim de semana, com o Gabigol no banco de reservas, o Flamengo volta a campo e enfrenta o Cruzeiro para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique ainda não tem presença confirmada, ainda está se recuperando, mas o Flamengo espera contar com ele no ataque ao lado de Pedro. Jogo legal, né? Flamengo e Cruzeiro, 2 times ali brigando na parte alta da tabela. O Gabigol, a história complica-se um pouco por causa desta questão. Jogará ou não jogará? Então, quer dizer, quem assinar com o Gabigol não tem convicção de que ele poderá jogar, porque ele pode ser punido pelo Tribunal Arbitral do Esporte. Mesmo assim, não faltam interessados pelo jeito, né, Elton? Agora, a pergunta é, o Flamengo, dá para entender o Flamengo querer renovar por 1 ano apenas? Dá para entender. É um movimento parecido com o que aconteceu com o Everton Ribeiro no Flamengo, né? Tentativa do Flamengo em renovar por 1 temporada, o Everton Ribeiro queria mais de 1 ano, não chegaram a um acordo, ele acabou acertando com o Bahia nas condições que ele quis que acontecesse, né? Um contrato de 2 anos e um salário também compatível com esse contrato. O Gabigol ficou bem decepcionado pelo julgamento não ter acontecido, né? Ele chegou a viajar, o julgamento acabou sendo adiado, porque ele imaginava que fosse se resolver logo essa situação. E aí sim, talvez isso caminharia de uma forma menos tensa, né? Porque existe realmente essa questão de ele não continuar jogando futebol pelos próximos anos. É uma punição que pode acontecer. Mas, olhando para esse momento em que ele atua sob efeito suspensivo e está também com um contrato até o fim da temporada, eu imagino que o Flamengo tenha 2 questões. Eu acho que a primeira é o Tite não ver o Gabigol como um jogador de prioridade para o ataque, tanto que já existiu a possibilidade dele jogar no lugar do Pedro como titular ou jogar ao lado do Pedro, fazendo uma função de segundo atacante. O Tite manteve o Pedro como referência e tem essa questão também do julgamento. Acho que essas 2 questões pesam para uma renovação mais curta ou para um caminho que não seja o Flamengo. Podemos estar presenciando aí os 6 últimos meses de uma relação que ainda é uma relação de muita proximidade, né, de torcida e jogador. Sim. Porque ele se tornou um dos maiores ídolos da torcida do Flamengo pelos títulos conquistados. Mas tudo caminha, parece, a não ser que haja uma reviravolta, o Pedro, por exemplo, seja negociado nessa próxima janela, e aí o Flamengo entenda que o Gabriel será uma opção, tudo caminha para uma mudança de ares aí do Gabigol a partir de 2025. E não está afastada a possibilidade do Flamengo receber algum valor e perder o jogador agora, quer dizer, ceder o jogador para outro clube em troca de alguma compensação financeira. Pode ser agora no meio do ano, né? Sim. Enfim, vamos aguardar, vamos seguir acompanhando essa história. Segunda-feira parece ser um dia crucial aí nessa novela Gabigol. Gabigol. Vamos por partes. Primeiro, na noite de ontem, o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista ao podcast do jornalista João Guilherme, falou sobre o Gabigol. Obviamente, ele foi questionado sobre o assunto e ele revelou que o Flamengo fez uma proposta de renovação por mais 1 temporada e o próprio Gabigol rejeitou. E aí eu fui apurar que proposta foi essa. Apurei que a proposta do Flamengo para a renovação de contrato foi por mais 1 ano, ou seja, até o fim do ano que vem, com um aumento salarial de cerca de 50%, levando em consideração que Gabigol hoje tem o maior salário do atual elenco do Flamengo, ganhando mais de 1,5 milhão por mês, essa é a verdade, e ele ainda teria um aumento salarial de 50% durante essa renovação. E o Gabigol rejeitou. Rejeitou por quê? Porque ele entende que ele não está sendo valorizado, que ele não faz parte dos planos do Tite, é pouco acionado. Ele não gostou da proposta do Flamengo. Foi isso. Ele se sente prejudicado no Flamengo, ele entende que não deve ter uma sequência com o treinador, o atual treinador, o Tite. A grande lista de desfalques pela Copa América não foi o suficiente para ele ser utilizado, tanto é que a gente foi ver na última partida contra o Juventude, que mesmo com muitos desfalques no setor ofensivo, o Tite optou por Vitor Hugo, foi botar o Gabigol já no fim do jogo. Então o atacante vive aí um momento que ele não se sente privilegiado, não tem moral com o técnico Tite, então o atacante, a sua família, seus staffs estão incomodados. E a tendência é que ele
não renove com o Flamengo por conta disso. Porém, vale ressaltar que, embora o jogador, seu staff, seus empresários não tenham gostado da proposta de renovação por apenas mais um ano, ele teria um aumento salarial de 50%. Gente, ele teria um aumento mesmo não merecendo. A última grande partida do Gabigol com a camisa do Flamengo foi quando? O Gabigol está há 1 ano e meio jogando mal, muito mal. Mas vamos dar continuidade, eu vou deixar a minha opinião para o fim. E aí, Cruzeiro e Palmeiras estão interessados no atleta. Cruzeiro eu sei que vem muito forte mesmo, isso quem me garante é uma pessoa da diretoria do Cruzeiro. O Palmeiras é segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Palmeiras, que o Palmeiras já tem o ok do Abel Ferreira, atual treinador, que o Abel Ferreira apoia a chegada do Gabigol. Para aqueles que duvidam, uma relação entre Abel e Gabigol, que não são pessoas compatíveis no dia a dia, que a forma como o Gabigol é no dia a dia não se encaixa ao perfil de trabalho do Abel Ferreira, mas segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Palmeiras, o Abel Ferreira já deu ok para Leila Pereira tentar a contratação. Dito isso, hoje, sexta-feira, Júnior Pedroso, principal empresário do Gabigol, deu uma entrevista ao Sport TV comentando as falas do Rodolfo Landim. E ele foi para cima da diretoria do Flamengo. Abre aspas. Nunca imaginamos que o Flamengo ia oferecer 1 ano de contrato para o Gabriel. Óbvio que na hora o Gabriel negou essa proposta e aí ele entendeu o que estava acontecendo. Discutimos o tema e começamos a trabalhar de fato a saída do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele. E ele continuou já confirmando a saída do Flamengo e já falando em um próximo clube. Olha só. Abre aspas, a gente não gosta de externar esses assuntos, mas por conta do que tem sido publicado pelo lado do Flamengo, o Gabriel está muito incomodado porque isso interfere na relação dele com a torcida. Isso nunca vai acabar. O ciclo dele no Flamengo foi muito vitorioso. A gente gostaria que o desfecho fosse diferente, mas a gente também tem que entender que o lado do clube. Então é isso. Agradeço a vocês pelo espaço e espero que em breve possamos falar sobre o próximo clube do Gabriel. E aí o André Rizek, apresentador do programa lá do Sport TV, foi e perguntou, inclusive, baita pergunta do Rizek, há a possibilidade de saída já agora, no meio do ano? O Júnior Pedroso respondeu, com certeza. Se o Flamengo quisesse aproveitar de alguma troca de jogadores ou receber uma compensação financeira, isso claramente pode ser feito. Caso contrário, o Gabriel vai sair livre em dezembro. Tem que ver o que o Flamengo prefere. Em cima disso, eu vou dar minha opinião aqui. É muito fácil o empresário falar publicamente que está claro que o Flamengo não quer renovar com o Gabigol e reclamar da proposta de renovação do Flamengo. Porque o agente, na hora da entrevista, no caso do Júnior Pedroso, ele também não comenta a péssima fase que o Gabigol vive. O atacante não joga bem com a camisa do Flamengo há mais de 1 ano e meio. E vale ressaltar, mesmo não merecendo, ele teria um aumento salarial de 50%. Ele está reclamando de barriga cheia. Não está feliz? Então que saia do Flamengo. Não tem ajudado em campo e só está causando problema fora das 4 linhas. O Flamengo está gastando uma grana e fazendo um esforço absurdo para tentar absorver o Gabigol lá na Suíça. Porque o Gabigol foi mimadinho no dia que os rapazes, os funcionários responsáveis pelo exame antidoping foram ao Ninho do Urubu e o Gabigol não queria fazer o xixi dele na hora que os rapazes pediram. O Gabigol não queria fazer xixi na frente do funcionário, sendo que todo mundo fez, extremamente mimado. E vale ressaltar, gente, não vamos esquecer que o Gabigol recentemente, entre aspas, traiu a torcida do Flamengo e o próprio Flamengo, colocando a camisa do Corinthians e depois tentando fazer com que os torcedores acreditassem que a imagem era fake, jogando a torcida contra o jornalista que divulgou isso, no caso eu, Vini Casagrande. O Gabigol foi traíra e mesmo assim os torcedores estão abraçando o Gabigol nos jogos do Flamengo, aplaudindo o Gabigol, pedindo para tirar foto. Então, Júnior Pedroso, é muito fácil você reclamar da diretoria do Flamengo oferecendo mais 1 ano de contrato, mas por que você não bota na ponta do lápis que nesse 1 ano de contrato vocês teriam um aumento salarial de 50% mesmo não merecendo? Vou fazer uma analogia rápida aí, você que está do outro lado me assistindo. Supondo, você trabalha numa empresa, aí você está voando dentro de campo, dando a vida pela empresa, dando resultados, fazendo a empresa ganhar dinheiro, o seu funcionário ali ao lado, que não está fazendo nada, não está ajudando em nada, muito pelo contrário, está trabalhando muito mal,
e mesmo assim ele recebe uma proposta da diretoria de aumento salarial de 50%. Vocês vão achar justos? Ou vocês acham que tem jogador lá no Flamengo que está insatisfeito? Eu vou dar um exemplo aqui. O Pulgar, por exemplo, é um jogador que merecia um aumento salarial e a diretoria do Flamengo está enrolando para renovar o contrato do Pulgar, que está lá na Copa América jogando bola. No jogo contra a Argentina, jogou pra caramba. A imprensa chilena valorizando o Pulgar, dizendo que o Pulgar botou o Messi no bolso. E aí o Gabigol, mesmo não merecendo, mesmo sendo pouco utilizado e dando um trabalho absurdo à diretoria do Flamengo fora das quatro linhas, expondo o Flamengo de uma maneira ridícula, botando a camisa do Corinthians. Não é porque a camisa do Corinthians não, mas tem o lado empresarial também. Ele colocou a camisa do Corinthians que tinha lá na época, Empresa Master, que é concorrente da Empresa Master do Flamengo, que é uma casa de apostas. Então, Júnior Pedroso, é muito fácil reclamar do Flamengo, mas, na boa, tá reclamando de barriga cheia, tá infeliz? Pega as coisas, vai embora. Vai pro Palmeiras, vai pro Cruzeiro, vai pro Corinthians, que seja muito feliz. O Flamengo, na boa, não era nem para oferecer mais um ano de contrato, ofereceu. Não quer? Ótimo, faz igual o Everton Ribeiro. O Flamengo ofereceu, o Everton Ribeiro entendeu que aquilo que foi oferecido pelo Flamengo não era o suficiente e foi pro Bahia, tá sendo feliz lá no Bahia. Repito, o Gabigol continua sendo ídolo na história do Flamengo. O que ele fez com a camisa do Flamengo, nada vai apagar. Nem ele tentando apagar, mas não vai apagar. Muito obrigado, Gabigol. Se não tá feliz, pega as coisas e vai embora. E você, torcedor, o que você pensa em relação a essa história do Gabigol? Quero saber a sua opinião, pode comentar à vontade. Para finalizar nosso vídeo aqui, Marcos Antônio. O jogador está bem encaminhado para vestir a camisa do Flamengo, para ser reforço do Flamengo. A Lazio já fala até mesmo com o Flamengo, enfim, é questão de tempo para essa contratação ser finalizada. Não tem outro clube tentando jogador, muito pelo contrário, nesse momento só o Flamengo, até porque ele quer o Flamengo, já disse isso para Lazio, questão de tempo para o Flamengo acertar essa contratação já para o meio da temporada, um contrato de empréstimo de 1 ano com uma obrigação de compra se atingir algumas metas estabelecidas em contrato. Então, essas são as informações de momento. Para finalizar, eu já ia esquecendo, sobre o treino do Flamengo nessa sexta. Uma boa notícia, Bruno Henrique treinou normalmente, após ser desfalque contra o Juventude por conta de um trauma no pé esquerdo, mas ainda é dúvida para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Jogo esse extremamente importante, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos, a diretoria do Flamengo espera ter pelo menos 53 mil torcedores presentes no Maracanã, no jogo que será às 6h30 da noite no Maracanã. Lembrando que o Cruzeiro está com 20 pontos na tabela, está crescendo e promete brigar pelo título, até porque está fazendo contratações de peso. Inclusive, o Cruzeiro pode ser o futuro clube do Gabigol, a depender do julgamento dele. Lembrando que esse julgamento, no caso do Gabigol, não tem data estabelecida. O adiamento do julgamento adiou também a partida do Gabigol, a despedida do Gabigol lá no Flamengo. Que o Flamengo teria até a primeira semana de julho para definir se ficaria ou não com o Gabigol. É um prazo do próprio Gabigol, já que ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. Está em fim de contrato com o Flamengo. E a gente também trouxe a informação de que o Palmeiras está de olho, está monitorando a situação do Gabigol e tem interesse na contratação do ídolo flamenguista. Com a saída do Endrick, o Abel Ferreira quer um jogador e com essas características do Gabigol, com a experiência que ele tem, enfim, é claro, evidente que o Palmeiras está de olho no jogador. Inclusive, uma fonte do Palmeiras me respondeu de uma maneira bem protocolar, dizendo, olha, todo grande jogador interessa o Palmeiras, então o Palmeiras segue assim à distância, mas olhando essa situação do Gabigol. E aí teve mais um desdobramento que partiu muito da entrevista que o presidente Rodolfo Landim deu ao companheiro João Guilherme, no canal dele no YouTube, dizendo que o Gabigol recusou uma oferta, que tinha feito uma oferta, aquela coisa toda, e de fato essa oferta foi recusada. Eu troquei mensagens com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol. Fiz algumas perguntas para ele e ele me respondeu, claro, dando autorização para eu publicar essas mensagens como se fosse uma espécie ali de uma entrevista. Eu vou soltar os áudios aqui para vocês poderem acompanhar o que disse o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, sobre essa questão de não renovar ou não aceitar essa renovação, essa oferta do Flamengo de renovação. Vou soltar esse primeiro áudio, que é exatamente sobre esse tema, e é um tema importante. Oi, André, tudo bem? Sobre os valores, na verdade eu acho que não chegou
A adesão do Gabriel em negar qualquer tipo de possibilidade de renovação barrou no prazo do contrato e não no valor. Então, ele não iria aceitar um ano de contrato de forma alguma. Tá? Eu acho que isso foi o primeiro passo aí a se pensar. Então, a gente nem vai entrar no mérito da questão do valor, porque não consideramos um contrato de um ano de forma alguma. Aí aqui num segundo momento, né, vamos lá. Ó. Ué, Gabriel, pelo discurso do Landim, eu imagino que a gente não vai conseguir entrar num acordo, né? Quando você fala que o Gabriel não aceita um contrato de um ano, acho que você está colocando um teto ali já de prazo. Então, acho que isso não vai avançar. Então, a gente tem que abrir, a gente tem que pensar na continuidade da carreira do Gabriel e se for a transferência, que é o caminho que se surge pela frente aí, a gente vai ter que trabalhar ela. Não, a gente tinha acordado com o Bruno que a gente esperaria ou definiria avançar ou não com o Flamengo até julho, né? Porque é quando se abre também agora, dia 1º de julho, a possibilidade do pré-contrato. Então, se em julho a gente não resolver nada... Se não resolver nada até julho, né, que é o prazo, né, o começo de julho, ele fala o Bruno, é o Bruno Spindel, e no segundo áudio ele fala Gabriel, enfim, confundiu ali com o atleta. Mas ele deixa bem claro, e eu até quero voltar aqui nessa questão, onde ele fala, não vai ter um acordo, desse jeito não vai ter um acordo com o Flamengo, o caminho natural é a continuidade da carreira do Gabriel, então assim, uma transferência, é o desenho que está acontecendo. Então, pela fala do Júnior Pedroso, para mim muito incisivo, muito assertivo, no sentido de que não vai acontecer essa renovação de contrato. E aí, a partir da primeira semana então de julho, que já é a próxima, a gente já vai ter um Gabriel estudando ofertas, ouvindo propostas. E aí os clubes interessados, claro, evidentemente, vão aparecer nesse momento. Valeu! Tá aí, nação, as informações do Flamengo. Mengão, então, se preparando para pegar o Cruzeiro, e essa notícia aí referente ao Gabigol, hein? O negócio tá quente demais. O empresário aí do Gabigol falando sobre a saída dele, que provavelmente vai acontecer do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, né, nação? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, nós somos aqui uma família. Deixa o seu like, dê aquele apoio aí pro nosso canal, tá bom? Tem um botãozinho aqui embaixo também do Valeu Demais. Você que quer ajudar, colaborar com o nosso canal, é só você apertar aqui embaixo e deixa o seu valeu, tá bom? Tamo junto, nação. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.